Moda e estilo. Duas palavras que são usadas muito nesse universo que a gente ama tanto, a ponto de serem confundidas uma com a outra. Mas você sabia que essas duas palavras têm significados e propostas muito diferentes? A moda muda o tempo inteiro, passa, vai e volta. Mas o estilo é mais pessoal, mais profundo, diz muito sobre você e pode durar uma vida inteira. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês detalhadamente a diferença entre moda e estilo, para vocês entenderem de uma vez por todas e nunca mais confundir essas duas palavras. Oi pessoal, eu sou a Grazi e aqui nesse canal você encontra semanalmente conteúdos de moda e beleza, então já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Aproveita e já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que gostam de moda pra gente trazer mais pessoas aqui pro canal. E se você quiser saber tudo sobre a diferença de moda e estilo, continua comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo. Esse vídeo vai ser tipo um guia de estilo, então no final do vídeo eu vou dar algumas dicas para você conseguir encontrar o seu próprio estilo, mas a gente vai começar o vídeo dando algumas explicações sobre o que é moda e o que é estilo, para vocês entenderem logo do começo, de uma vez por todas, o significado de cada uma dessas palavras. Vamos começar pela moda. Afinal de contas, o que é moda? Qual que é o significado dessa palavra? Bom, eu preciso começar dizendo que a moda está no coletivo. Não são todas as pessoas que levam a moda em consideração nas suas vidas. Nem todas as pessoas se importam muito com a roupa que elas vão vestir de manhã quando elas acordam para ir para o trabalho, ou para ir para a faculdade, ou para ir passear, por exemplo, né? Seja lá para onde que elas vão. Mas uma coisa é certeza absoluta: todos nós nos vestimos. Afinal de contas, você não sai pelada na rua não, né, amiga? Porque eu não saio. E a partir do momento que nós acordamos e nos vestimos, estamos automaticamente fazendo parte da indústria da moda. Nós estamos fazendo essa roda girar. E também estamos fazendo moda. Cada um com seu jeitinho, ali dentro da sua personalidade, mas todos nós fazemos moda sim. Quando nós perguntamos para as pessoas o que elas acham que significa moda, a maioria delas fala que a moda é uma forma de expressão. E de fato é. A moda é uma das formas de expressões mais autênticas da humanidade. Além disso, também é uma forma de identidade, de liberdade e de liberar a sua criatividade. Mas a moda também é tudo aquilo que está em circulação em um determinado momento. Então, por exemplo, as coisas que a gente vê nas passarelas de moda, ou as coisas que a gente vê nas vitrines, nas campanhas e até mesmo nas redes sociais, aquelas coisas que são divulgadas pelas influenciadoras. Tudo isso está em circulação e tudo isso é considerado moda. Mas a moda é mutável, é dinâmica e ela costuma acompanhar o tempo atual. Pode se manifestar de várias formas diferentes e da mesma forma que chega, vai embora. Muito rápido! Mas isso não quer dizer que a moda seja algo ruim, afinal de contas, se renovar é bom. A moda também tem o poder de inspirar, provocar, movimentar e criar desejo nas pessoas. Mas ela não precisa ser seguida cegamente e não precisa ser seguida à risca. A gente precisa aprender a usar a moda a nosso favor para que ela não comande tudo que nós vestimos. E é claro que em alguns dias a gente demora mais para se vestir do que em outros, e isso pode envolver vários fatores. Aonde nós estamos indo, com quem nós estamos indo, o que nós podemos fazer depois, qual que é o clima daquele momento e etc. E aí, a partir do momento que a gente coloca a roupa no nosso corpo, surgem outros questionamentos, como por exemplo, eu me sinto bem com essa roupa? Eu estou confortável assim? Isso faz parte de quem eu sou e faz parte do que eu quero que os outros vejam de mim? E é aqui que a moda começa a se tornar uma coisa mais forte e profunda, que é o estilo. Agora nós vamos entender o que é o estilo. Como eu falei anteriormente, a moda ela está no coletivo e, ao contrário da moda, o estilo está no individual. A palavra estilo é usada para definir as pessoas que têm uma assinatura pessoal, um refinamento e um bom gosto. E ela não é uma coisa que pode ser consumida. É algo que cada pessoa constrói para si, que pode ser eterno ou quase eterno. É a maneira como você se apresenta ao mundo através da moda, dos seus gostos, da sua forma de viver e etc.
O estilo é a maneira que você escolhe usar a moda para apresentar a sua personalidade e a sua rotina. É uma coisa que sai de dentro para fora. Por exemplo, duas pessoas, elas podem usar a mesma tendência e transmitir sensações completamente diferentes. Enquanto uma pessoa pode passar uma vibe ali mais romântica, a outra pode passar uma vibe mais casual, ou até mesmo uma vibe mais dramática. E isso acontece porque o estilo pessoal entra como filtro nessa parte. A moda é somente vestir a roupa, mas o estilo faz com que aquela roupa pareça realmente sua. É quando a roupa combina não só com você, mas com toda a sua energia, com o seu corpo e com a imagem que você quer construir. Então, para a gente resumir muito bem a diferença entre essas duas palavras, a gente pode dizer que a moda é o que está em alta e o estilo é a forma como a gente usa o que está em alta e até mesmo o que não está em alta. A moda está no coletivo e é passageira. Já o estilo é uma coisa mais individual e tem um processo mais contínuo. A moda pode ser seguida por várias pessoas ao mesmo tempo. Já o estilo é uma assinatura mais pessoal. A moda vem de fora para dentro, mas o estilo vem de dentro para fora. E quando a pessoa tem um estilo próprio ali, a sua própria assinatura, ela não precisa estar sempre seguindo todas as tendências. Mesmo assim, ela continua elegante e marcando presença em todo o ambiente que ela entra. Porque ela sabe o que está fazendo, ela sabe se posicionar e também sabe usar a moda ao seu favor. Agora a gente vai entrar um pouco no assunto do estilo, para vocês, principalmente vocês aí que ainda não encontraram o seu, ainda não entenderam muito bem o que faz um estilo, né? Como que é ter um estilo pessoal, ou que tá aí começando a se descobrir. Vou trazer algumas informações e dar algumas dicas para vocês sobre isso. Primeiramente, o que define um estilo? Quais são as coisas que podem definir o estilo pessoal de uma pessoa? São muitos fatores, tá, gente? O estilo ele não é definido ali só por uma peça de roupa ou por uma tendência momentânea, enfim. Ele é construído por um conjunto de elementos. E a gente tem alguns elementos principais que são preferências pessoais, rotina, conforto, paleta de cores, modelagens favoritas, as texturas que você gosta, referências visuais, a forma como você quer ser percebida, um momento de vida e a confiança ao se vestir. Eu já trouxe aqui para o canal um vídeo mostrando as diferenças entre minimalismo e maximalismo. Esses são dois estilos que são muito fortes, assim, muito característicos, têm características muito particulares que só de você olhar você consegue perceber. Então, uma pessoa que ela usa assim roupas de cores mais neutras, com uma modelagem mais fluida, com cortes mais limpos, geralmente ela tende a ir mais para o lado minimalista. Já aquela pessoa que gosta mais de excesso, gosta mais de brilho, gosta de coisas mais chamativas, ela tem a tendência a ir para um lado mais maximalista. Só um exemplo que eu tô dando para vocês entenderem mais essa coisa de estilo. Ou seja, o estilo nasce ali da soma entre o que você gosta com o que você usa e o que faz sentido para a sua vida. Agora, uma coisa muito importante de ressaltar sobre o estilo é que ele não é uma prisão e ele não precisa ser uma prisão, tá, gente? Às vezes a gente se identifica com um estilo específico, por exemplo, eu acho que eu sou mais romântica, eu acho que eu sou mais casual, eu acho que eu tenho um estilo mais sexy. E aí as pessoas acabam se prendendo somente a isso. Eu sou romântica, então eu sou só romântica e acabou. Eu tenho um estilo mais casual, então eu sou só casual e acabou. Mas não é exatamente assim que funciona. Você pode pegar as características principais de cada estilo que você gosta, e eu tenho certeza que você aí que está me assistindo não gosta e não se identifica somente com um estilo. Você provavelmente deve se identificar e gostar de vários. Você pode pegar as principais características de cada um desses estilos que você gosta, fazer uma mistura inteligente e aplicar nos seus looks. E isso é muito bom, porque os seus looks vão ficar com mais personalidade, vão ficar mais com a sua cara. É assim que uma pessoa que sabe usar a moda ao seu favor constrói a sua imagem. O estilo é uma coisa viva que está ali mudando o tempo inteiro, ele pode mudar, ele está sujeito a mudanças na sua vida e essas mudanças acontecem
conforme muitos fatores. Por exemplo, conforme a sua rotina, às vezes a sua rotina muda e o seu estilo precisa mudar também. Às vezes você muda de cidade e aí o seu estilo precisa mudar também. Às vezes você está vivendo num clima diferente, o seu estilo precisa mudar também. Então o nosso estilo acaba acompanhando a nossa rotina. E não só falando desses fatores externos, mas também de coisas mais pessoais nossas, né, do nosso próprio corpo. A nossa rotina também pode mudar conforme o nosso corpo muda, conforme os nossos sentimentos mudam, conforme mesmo até os nossos gostos e os nossos posicionamentos mudam, e isso é super normal. Não precisa se preocupar com isso. Bom, agora a gente vai para uma parte mais prática, que é a parte de saber identificar o seu estilo. Você já identificou qual que é o seu estilo pessoal? Qual que é a sua assinatura pessoal? Se você ainda não identificou isso, se você ainda não definiu, eu vou ajudar você agora com algumas perguntinhas que você precisa se fazer para conseguir entender. Bom, o primeiro passo é você observar o que você escolhe para vestir. Então, pensa naquelas roupas que você mais repete, as que você mais pega para usar dentro do seu guarda-roupa. E também naquelas roupas que fazem você se sentir mais bonita. E a partir disso, você pode se fazer algumas perguntinhas. A primeira delas é: quais peças eu uso sem pensar duas vezes? Todo mundo tem aquela peça no guarda-roupa que a gente abre o guarda-roupa, olha e fala: é essa que eu vou usar hoje. E é aquela peça, entendeu? É a peça que você pega ali em todos os momentos para ir para todo canto, tanto de comprar pão numa padaria quanto para ir numa festinha com os amigos. É aquela peça, é a primeira que você pensa, que passa na sua cabeça, a primeira que você pega. E você pode ter mais de uma peça que tenha essa característica de ser aquela peça que você usa com muita frequência. Eu acho que todo mundo tem essas peças dentro do guarda-roupa. Então presta atenção. Qual que é essa peça? Quais são essas peças? Segunda pergunta: quais cores eu mais gosto de usar? Isso é uma coisa muito interessante de se observar também. Também para você entender se você é uma pessoa que pende ali mais para o minimalismo ou para o maximalismo. Os minimalistas gostam de usar cores mais neutras, né? Que nem eu estou usando agora, um marronzinho aqui. Eu me considero muito mais minimalista do que maximalista, né? Na verdade, eu sou bem minimalista. Marrom é uma cor que eu gosto muito. Tô aqui com a minha blusinha marrom, tá? E aí você observa no seu guarda-roupa. Abre e veja. Quais cores estão mais presentes dentro do seu guarda-roupa? São as cores mais neutras ou as cores mais coloridas? Você tem ali muito amarelo, muito rosa, muito azul, muito verde, laranja, roxo. Isso é extremamente importante de se observar para identificar o seu estilo pessoal. Terceira pergunta: quais roupas fazem eu me sentir mais segura? A gente sempre tem aquelas peças de roupa que a gente não se sente muito bem vestindo, né? Às vezes não são, de fato, peças muito ergonômicas, né? Às vezes elas não atendem ali direito à função que elas deveriam atender, às vezes não caem muito legal no nosso corpo. Então, quais são essas peças que não fazem você se sentir segura e quais são as que faz você se sentir segura? Quarta pergunta: o que eu evito usar mesmo quando está na moda? Isso é muito importante de se observar também, porque as tendências, elas surgem o tempo inteiro, ainda mais agora com a internet. Se você tem Pinterest, se você tem TikTok, você tá o tempo inteiro nessas redes sociais, você percebe que as coisas vêm e vão muito rapidamente. Antigamente, as coisas duravam meses, às vezes até anos, para sair de moda, para sair do mercado. Agora é questão de dias. Chega uma tendência nova, passa uma semana, ninguém mais está falando dela. Ela não existe mais. Então, quais são essas coisas que aparecem e que você adere, que você traz para sua vida, que você traz para o seu estilo pessoal? E qual dessas coisas você não adere? Também é muito importante de se observar, porque isso é uma das principais coisas que vai definir o seu estilo pessoal. Um outro ponto extremamente essencial é observar a sua rotina, porque muitas vezes a gente está se vestindo do modo que a gente quer,
mas essa forma que a gente se veste não está de acordo com a rotina que a gente vive atualmente. E é extremamente importante a gente se vestir de acordo com a rotina que a gente vive. Então, não adianta nada você criar um estilo que não conversa com a vida real. Ele precisa ser funcional para o seu dia a dia. Então, você precisa observar aí, se você é uma pessoa que trabalha, em que tipo de ambiente você trabalha? É um ambiente mais formal, um ambiente mais informal? O local onde você vive é um local muito quente, faz muito calor, ou é um local que faz mais frio na maior parte do ano, tá mais fresquinho? Você é uma pessoa que passa o dia inteiro ou a maior parte do dia fora de casa, correndo pra lá e pra cá, pegando transporte público, ou pegando táxi, ou passeando por aí de carro, seja lá o que for, você tem essa rotina, essa personalidade de ser uma pessoa que tá sempre na rua, tá sempre para lá e para cá. Então todas essas coisas influenciam nas suas escolhas, na hora de se vestir, na hora de construir a sua assinatura pessoal. Então leve em conta 5 principais coisas na hora de se vestir. A primeira dela: qual que é o ambiente em que você trabalha ou estuda? A segunda, o clima da sua cidade. Qual que é o clima da cidade que você vive? A terceira, qual que é o tempo que você tem para se arrumar? Você tem muito tempo, você tem pouco tempo, você precisa ser mais prática, mais rápida, ou você tem tempo suficiente para escolher? O quarto, o quanto você gosta de conforto, o quanto que você leva isso em consideração? E o quinto, qual que é o tipo de imagem que você quer comunicar? Em todo ambiente que a gente entra, que a gente se insere, a gente comunica alguma coisa com as roupas que a gente está vestindo. Então, nesses ambientes onde você vive a sua rotina pessoal, o que você está comunicando e o que você quer comunicar para os outros? A próxima dica que eu quero dar para vocês é para vocês criarem uma pasta de referências. Vocês conhecem o Pinterest, né? Não preciso falar dele aqui, acho que todo mundo conhece. Gente, é uma coisa que eu faço. Eu tenho pastas de referência de moda no Pinterest e isso me ajuda demais, demais mesmo, assim, a escolher as minhas roupas e a montar os meus looks no dia a dia. Se você é uma pessoa que gosta de moda, que gosta de se vestir bem, que quer descobrir ou está descobrindo seu estilo pessoal, você precisa ter uma pasta de referência no Pinterest. De verdade mesmo, essa é uma das dicas mais importantes desse vídeo, tá? E aí são referências, não são coisas que precisam ser copiadas à risca, tá bom? Às vezes pode ser que tenha ali, apareça para você no Pinterest uma foto de um look de uma mulher vestida com roupas que são muito parecidas com peças que você tem no seu guarda-roupa e que você pode montar ali de acordo com o tipo de modelagem que você veste, os tipos de cores que você gosta de usar, mas se baseando especificamente, né, usando aquele look especificamente como referência para montar o seu de acordo com as peças que você tem no seu guarda-roupa. E isso é uma coisa que eu faço muito. Eu tenho 2 pastas de moda, né, de looks assim, no Pinterest. Uma delas é de moda, de um modo geral, né? Então eu tô ali rolando a página inicial do Pinterest, eu vejo pessoas bem vestidas, com roupas que eu acho bonita, vou lá, salvo nessa pasta. E aí eu tenho uma outra pasta, que é uma pasta trancada, né, pessoal minha, que só eu posso ver, que é uma pasta que chama Guarda-roupa Online. Nessa pasta eu coloco as imagens de looks, assim, de mulheres que eu vejo que tem peças de roupas e um estilo muito parecido com o meu. E aí eu penso, nossa, super dá para eu montar um look bem parecido com esse, quase igual, com peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Então eu pego aquela imagem e coloco nessa pasta de guarda-roupa online. Deu para entender, gente? Se vocês quiserem copiar essa ideia, podem copiar, porque super ajuda, de verdade mesmo. Mas aí, gente, é muito importante eu ressaltar uma coisa aqui. Eu não quero que vocês vejam essas imagens, esses looks e fiquem salvando aleatoriamente nessas pastas. Vocês têm que observar quais são os padrões que se repetem. Ai, Grazi, mas como assim? Então, vocês têm que observar quais são os looks que mais aparecem, que mais se repetem dentro das coisas que vocês gostam. Então, observe aí, depois que você monta a sua pasta com várias imagens, observa o que mais se repete em cores, em texturas, em modelagens, em estampas, em acessórios, em silhuetas, em tipos de maquiagem, em tipos de penteados de cabelo.
Se há repetição nessas coisas, significa que aquelas coisas específicas estão te chamando mais atenção, são coisas que você gosta mais, que podem muito bem fazer mais parte do seu estilo pessoal. Então, observe essas repetições, observe esses padrões, que assim fica bem fácil de identificar o estilo que você quer para você. A próxima dica é: entenda o que te valoriza, e isso também é muito importante, gente. Eu já gravei aqui para um canal, já falei em outros vídeos, um vídeo falando sobre proporções, sobre silhuetas e tipos de corpo. Se você ainda não assistiu, quando acabar esse vídeo aqui, assiste lá para vocês entenderem melhor. Mas existem alguns tipos de corpos, você precisa identificar qual que é o seu, e também silhuetas e proporções diferentes dentro de cada tipo de corpo que você também precisa identificar. Se você ainda não identificou, é bom que você observe isso também primeiramente. E aí, entendendo isso, você consegue entender quais são as peças de roupas que valorizam o seu tipo corporal, porque tem algumas peças que não ficam legal no nosso corpo. A gente quer muito usar, a gente gosta muito, mas não fica legal no nosso corpo porque não valoriza as nossas curvas, a nossa silhueta, as nossas proporções. Às vezes, pode até ser que a gente goste muito daquela peça, mas às vezes não é bom, entendeu? Para nós, não compensa a gente usar aquela peça. Às vezes, a gente precisa seguir, entendeu? Passar para frente, identificar o que realmente fica bom no nosso tipo de corpo. E aí isso não significa que você não possa necessariamente usar um tipo de roupa específico. Só significa que talvez você precise adaptar aquela peça de roupa para que ela realmente fique bem no tipo de corpo que você tem. E aí sempre tentando unir aquelas três coisas que são o que você gosta, o que te valoriza e o que cabe na sua rotina. Porque quando essas três partes se encontram, o seu estilo começa a aparecer ali com mais clareza, então fica bem melhor. E aí, dentro dessa questão aí das proporções, também é importante ressaltar que é muito bom você experimentar. E experimentar não é se fantasiar, gente. Então, quando você experimenta, você testa possibilidades com consciência. Você faz testes que são muito necessários para você encontrar sua assinatura pessoal. E aí, experimentando e descobrindo as possibilidades, e se olhando no espelho, porque se olhar no espelho também é muito importante, como eu já falei centenas de vezes nesse canal, você consegue realmente perceber o que fica bom em você e o que não fica. Agora, algumas coisas que você que está encontrando o seu estilo pessoal precisa evitar. A primeira delas é copiar alguém de forma literal. Já falei isso mais atrás, né, no ponto do Pinterest, que não é muito interessante você copiar um look de cabo a rabo, né, por várias questões. Primeiro porque a moda, né, ela é criatividade. Ela é uma busca de identidade. Se você está copiando literalmente, assim, completamente o estilo de uma outra pessoa, você não está encontrando seu próprio estilo, você está copiando a outra pessoa, né? Então, use essas coisas somente como referência para você de fato entender o que você gosta, o que serve para você, o que cabe na sua rotina, né? Todas aquelas questões que a gente já falou de cores, quais são as cores que você mais gosta, quais são as texturas que você mais gosta, as estampas que você mais gosta, os acessórios que você mais gosta de usar. Use essas coisas somente como referência para você encontrar o que cabe melhor para você. Segundo, querer seguir todas as tendências ao mesmo tempo. Também já falamos mais adiante. As tendências, elas são extremamente passageiras hoje em dia. Às vezes você tá entrando na tendência e ela já tá, ó, beijo, dando tchau. Já tá sumindo, já sumiu, já desapareceu. Aí você compra aquela peça de roupa, aquele acessório, aquele, sei lá, seja lá o que for que você compra para poder entrar naquela tendência, gastou seu dinheiro à toa, amiga, porque a tendência já foi embora, ninguém mais quer saber, ninguém mais tá falando e você acabou jogando seu dinheiro fora. Então presta muita atenção nisso, mulher. Não adianta seguir todas as tendências, isso faz muito mal para quem tá buscando encontrar o seu estilo pessoal, porque você não consegue definir o seu estilo se você segue todas as tendências que aparecem aí
todos os lugares, em todas as redes sociais, em todas as passarelas, enfim. Terceiro, comprar peças só porque estão na moda. E isso também entra um pouco nessa questão das tendências, porque tem algumas peças de roupas que surgem somente momentaneamente aí no universo da moda, no mercado de moda e tudo mais. As pessoas ficam falando por um tempo, as pessoas usam por um tempo, mas passa esse tempo que é muito rápido e de repente não tem mais ninguém usando. E aí você precisa observar se essa peça de roupa combina com o seu estilo pessoal, porque se combinar, você vai continuar usando mesmo que a moda passe, porque faz parte do seu estilo. Você não precisa usar só tendências, só as coisas que estão em alta naquele momento. Você pode usar modas que já passaram, que são mais antigas, ou até mesmo peças vintage ou qualquer coisa desse tipo, que às vezes as pessoas não estão usando mais, mas que você usa porque faz parte de quem você é, faz parte do seu estilo pessoal, então tá tudo bem você continuar usando. Se for assim, tá ótimo, amiga. Quarto é ignorar o seu conforto. Gente, eu sempre falo que conforto e estilo precisam caminhar juntos. Nunca, jamais ignore nenhum dos dois. Não adianta de nada você ter estilo e não estar confortável, você tá super confortável e não estar estilosa. Você tem que colocar os dois ali, ó, na mesma prateleira, no mesmo patamar. Conforto e estilo caminham juntos, lado a lado. Tente sempre colocar os dois caminhando juntos, lado a lado. Isso é extremamente importante. O quinto é comparar o seu estilo com o de outras pessoas. Gente, jamais faça isso, porque estilo é pessoal, tá? E as pessoas, elas estão fazendo as suas caminhadas pessoais, elas estão tentando se encontrar tanto quanto você. Então, se você compara o seu estilo com o de outra pessoa, você não tá criando o seu próprio estilo. Vamos combinar? Vamos falar a verdade? Não faz sentido nenhum você comparar o seu estilo com o de outras pessoas, porque o estilo é extremamente pessoal, é extremamente individual. Às vezes uma peça de roupa que a outra pessoa gosta de usar, você não gosta. O que você gosta, a outra pessoa odeia, acha horroroso e tá tudo bem. É a opinião de cada um, é o estilo de cada um. Não se compare com o estilo das outras pessoas, não se compare com os corpos das outras pessoas, porque no final das contas isso não vai fazer bem para você. Então pensem muito bem nesses 5 pontos que eu trouxe para vocês aqui do que evitar e veja o que está ressaltando essa identidade pessoal de vocês e o que está apagando, porque pode ser que vocês estejam fazendo alguma coisa de errado que está apagando a identidade pessoal de vocês. Bom, pessoal, então pra gente finalizar esse vídeo agora, vamos resumir de uma forma bem resumida tudo o que foi dito desde o começo. Então já pega o seu caderninho e já anota tudo. A primeira coisa é que a moda está no coletivo, ela é passageira, ela está sempre mudando. Já o estilo está no individual, é uma coisa mais contínua que faz parte do que você é, faz parte da sua personalidade. O estilo ele é definido pelos seus gostos, pela sua rotina, pelo conforto, por referências e por coerência. E por último, encontrar o seu estilo é um processo de observação, teste e autoconhecimento. E o mais importante que a gente também já falou é que você não precisa usar tudo que está na moda, mas você pode usar a moda como uma ferramenta para definir o seu estilo pessoal, quem você é e o que você quer mostrar ao mundo para as outras pessoas. E fazer essa comunicação de identidade com mais clareza e mais confiança. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa a sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de moda para a gente trazer mais pessoas para cá. Aqui, semanalmente, temos conteúdos de moda e beleza e você não pode perder nada. Vou deixar aqui na tela também os QR Codes para as minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Vou ficar muito feliz se vocês me seguirem por lá também. E não esqueça de dar uma olhadinha nos links que estão na descrição desse vídeo, os links de peças básicas essenciais. Também tem o link para o meu grupo de promoções no WhatsApp. Eu tenho um grupo de promoções de moda e beleza. Eu acho que vai ser super legal, vocês vão gostar muito se vocês participarem. Então não esquece de dar uma olhada na descrição também. É isso, pessoal. Vejo vocês na semana que vem. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.